OAB Ceará divulga nota oficial sobre a crise no sistema penitenciário no estado. Comissão de Direito Penitenciário da Ordem visita Presídio Carrapicho. Comissão de Direito Previdenciário analisa mudanças nas regras da Previdência Social. Nesta edição, projeto Maio Amarelo conta com o apoio da OAB Ceará. E mais, chegada da UPA em Fortaleza foi tema de audiência pública. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A OAB Ceará divulgou uma nota oficial sobre a crise no sistema penitenciário no estado. Em nota, a OAB Ceará lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as vidas perdidas. Também destaca a importância da apuração dos responsáveis e pontua os eventuais excessos do movimento grevista. Na última semana, a Ordem Cearense esteve reunida com vários órgãos responsáveis a fim de buscar soluções para o caso. Na ocasião, ficou acertada a criação de um cronograma para a recuperação dos presídios. A OAB destacou ainda que essa situação já havia sido identificada pela OAB por meio de inserções sistemáticas às unidades penitenciárias, resultando em relatórios destinados aos órgãos competentes. Para a Ordem, existe uma necessidade imediata de serem construídas novas unidades prisionais e que seja feita a reforma de outras. Outra decisão tomada na reunião foi a criação de um mutirão para avaliar a situação processual dos detentos. A OAB também está compondo o Comitê Institucional de Acompanhamento do Sistema Prisional. Em nota, a OAB reitera ainda que sempre está vigilante e ao lado da sociedade e cita: a Ordem dos Advogados do Brasil é a porta-voz da sociedade. E a crise no sistema penitenciário do estado do Ceará preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Por esta razão, a Comissão de Direito Penitenciário da Ordem esteve no Presídio Carrapicho, em Caucaia, para verificar a situação da instituição após a rebelião dos detentos. Às 8 da manhã, no último sábado, a fila de mulheres em frente ao presídio já era extensa. Colchões, ventiladores e mantimentos eram os principais itens que elas carregavam. Além, claro, da esperança de encontrar o parente bem e em segurança. A rebelião dos presos na unidade prisional tem sido motivo de preocupação para os familiares. Para esta senhora, o que mais importa é que o irmão esteja bem. Eu não tive contato com ele ainda. Eu vou conseguir falar com ele hoje. Está com 15 dias hoje. A minha mãe preocupada, nós todos estamos preocupados, né? Ela está com 2 anos e 3 meses. Para inspecionar a situação da unidade prisional, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará esteve no local e conversou com algumas mulheres, com agentes penitenciários e fez anotações. A primeira impressão que a gente teve, assim, superficialmente pelo menos, que até então a gente não adentrou num presídio, a gente está aqui na parte externa, é uma boa impressão. A gente sente aqui que a situação ficou mais ou menos controlada. Entrevistamos aqui alguns parentes de presos e, conforme foi ouvido aqui, estão permitindo a visita hoje, normalmente. Amanhã também vai acontecer a visitação. Está podendo entrar com comida. A gente viu aqui que pode entrar com colchões, ventilador, coisa que não estava acontecendo até uma semana atrás. Os membros da comissão não foram autorizados a entrar na unidade, mas a visita foi considerada produtiva. A princípio, pelas entrevistas que nós fizemos com os familiares dos presos, pelo menos as 10 entrevistas que nós fizemos, nós não tivemos nenhum relato de que os presos, pelo menos os presos parentes dessas pessoas, houvessem sofrido algum tipo de agressão. Está sendo esperado também por parte do diretor do presídio, haja visto mesmo haver falado que não houve participação dele em nenhuma reunião com relação a saber se a Força Nacional vai vir à unidade do Carrapicho, mas nós da Comissão de Direito Penitenciário entendemos que sim, e achamos que a Força Nacional, no transcorrer da semana, deve vir a avaliar a situação de uma forma geral. No domingo, a visita ocorreu no IPPO-2, em Itaitinga. À frente da inspeção à unidade, que já contava com o apoio da Segurança Nacional, esteve o presidente da comissão, advogado Márcio Vitor. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará está analisando as possíveis mudanças nas regras da Previdência Social apresentadas no governo do presidente Michel Temer.
Muitas especulações relacionadas ao sistema previdenciário estão sendo feitas desde a entrada provisória de Michel Temer na presidência da República. O novo modelo de previdência social, que deve incorporar mudanças na matriz etária da população brasileira, pode ser um retrocesso nas conquistas previdenciárias. É o que acredita a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem Cearense. Ela reflete diretamente, na perspectiva de aposentadoria para vários cidadãos, várias cidadãs brasileiras. O que nós estamos percebendo é uma possibilidade, uma mudança drástica, que possa atingir direitos e garantias constitucionais. Então, nós estamos atentos, a OAB Ceará, a OAB Nacional, está atenta a essas possíveis mudanças. No que diz respeito à faixa etária de aposentadoria, estão na perspectiva de criar uma idade mínima. A perspectiva-se de igualar a idade da mulher à idade do homem na aposentadoria por idade. Então, são determinados avanços que nós tínhamos conseguido no que diz respeito à mulher, que, caso venha a ser aprovado, acarretará em prejuízos consideráveis, porque todos sabem a carga de trabalho que a mulher exerce é uma carga elevada, superior. Então, igualar o tempo de idade da mulher ao mesmo do homem acarretará prejuízo. No que diz respeito aos benefícios assistenciais, garantia constitucional que as pessoas acima de 65 anos, as pessoas que nascem com deficiência, elas têm assegurado um benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Há a possibilidade, nesse projeto, de não acompanhar o reajuste do salário mínimo ao reajuste do valor do benefício assistencial. Isso gera um impacto negativo para a vida de muitas pessoas que recebem. Dentro de um contexto amplo, o que nós estamos vigilantes é com esses direitos fundamentais, porque a Previdência Social é um direito fundamental e, como tal, ele tem que ser resguardado. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará já vem discutindo sobre as possíveis mudanças e as consequências que pode trazer para a sociedade. No próximo dia 4 de maio, o grupo vai participar de uma reunião na OAB Nacional em Brasília para discutir sobre o novo possível modelo de previdência. Curiosamente, toda vida que o governo passa por um arroxo, ele deságua num corte diretamente na Previdência Social. A Comissão de Direito Previdenciário está atenta a essas mudanças, essas retrações, as garantias constitucionais. É preciso que a sociedade discuta de uma forma melhor. Nós somos contra que esse arroxo, esses cortes na Previdência Social seja feito através de uma medida provisória. O que nós defendemos é uma participação efetiva da sociedade e defendemos ainda que as garantias alcançadas ao longo de uma década sejam mantidas. O governo, ao invés de estar cortando na Previdência Social, ele deveria estar, por exemplo, fomentando o desenvolvimento da indústria, do comércio, porque desenvolvendo a indústria e o comércio, ele está criando geração de emprego. Então, há uma falácia por parte do governo em relação ao déficit previdenciário. Para quem milita no direito previdenciário, sabe muito bem que a Previdência Social ela é superavitária. Então, portanto, a Comissão de Direito Previdenciário OAB Ceará vê com muita preocupação qualquer reação no sentido de haver cortes em relação aos direitos, seja no âmbito de aposentadoria, seja nos benefícios por incapacidade e até mesmo nos benefícios de prestação continuada. Vamos à palavra do presidente com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas, advogados e advogadas. A OAB do Estado do Ceará lamenta profundamente as vidas perdidas nas rebeliões nos presídios do Estado do Ceará. Estamos vigilantes. Exigiremos do governador Camilo Santana que esses danos ao patrimônio público sejam imediatamente reparados. Não só isso, também estamos exigindo a construção de novos presídios e, juntamente com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, faremos um grande mutirão carcerário. Mutirão esse que tem como objetivo a análise dos processos para saber se os presos podem progredir de regime ou até mesmo ter suas liberdades provisórias decretadas. A OAB está atenta e exercita o lado social de forma muito intensa. Estamos de olho. O
Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará está numa luta para efetivar os candidatos aprovados no último concurso para oficial de justiça do Estado do Ceará, realizado no ano de 2014. E para falar sobre a importância do oficial de justiça e também sobre a carência desses profissionais na capital e no interior do Estado, nós conversamos agora com o diretor de formação sindical do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Wagner Venâncio, e com a candidata aprovada no último concurso de 2014, Cleane Aquino. Wagner, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, sindicato. Em nome do sindicato, agradeço aqui o espaço para que a gente possa fazer um bom debate. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores qual a importância do oficial de justiça para o processo. O oficial de justiça é aquele profissional que dá efetividade às decisões judiciais, né? Nós somos aqueles profissionais que levamos lá na ponta o que deve ser cumprido, que determinação aquela empresa, aquele cidadão, aquela cidadã deva obedecer à decisão judicial. Então, nós vamos a todos os estratos sociais, fazendo com que o processo efetivamente se materialize naquela decisão prolatada pelo magistrado. Cleane, qual a sua percepção sobre a importância da função desempenhada pelo oficial de justiça? Everton, eu acho que sem o oficial, o comando, como o Wagner falou, da decisão, ele não se efetiva, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê demandas que estão paradas porque precisa desse profissional para poder levar a decisão judicial aos jurisdicionados. Então, acho que é de relevância enorme. A gente sabe que é muito importante ter juízes para poder proferir essas decisões, mas sem o oficial elas não vão chegar, de fato, aos destinatários, né? O oficial de justiça, então, faz o processo andar, faz o processo caminhar. Com certeza. Todo o processo é uma tríade, onde tem o autor, o juiz e a outra parte, o promovido, né? Então, alguém que procura a tutela jurisdicional, procura o Estado, essa outra parte terá que ser citada. A citação, que é o ato inicial, ela é feita, em regra, pelo oficial de justiça, no sentido de fechar essa tríade e, a partir daí, começar o processo e todo o seu desenrolar, os atos de comunicações e decisões proferidas serão efetivadas pelo oficial de justiça. A citação dá início ao processo. Wagner, em março desse ano, entrou em vigência o novo Código de Processo Civil, o novo CPC. O que é que muda com esse novo código que diz respeito ao papel desempenhado pelo oficial de justiça? O novo Código de Processo Civil, nos seus 10 primeiros artigos, ele tem um viés extremamente constitucional, fazendo valer princípios da duração razoável do processo, contraditório e ampla defesa. E nós, oficiais de justiça, as nossas atribuições, elas estão lá no artigo 154 do novo Código. E trouxe duas alterações. Aliás, uma alteração e uma novidade. Uma alteração no inciso 4 desse artigo, que diz que nós temos que coadjuvar o juiz, não tendo mais necessidade de nós ficarmos em secretaria, mais uma vez, como era no Código passado. E criou-se o inciso 6, onde vai permitir ao oficial de justiça proceder à autocomposição, ou seja, se alguma das partes, quando receber o oficial de justiça, tiver alguma proposta a fazer para a resolução daquela demanda, poderá fazê-lo diante do oficial de justiça, que reduzirá a termo a proposta e levará ao conhecimento do juiz para que ele possa intimar outra parte. É uma atribuição nobre no sentido que a gente poderá contribuir com a celeridade processual. É uma das grandes novidades que tem para nós, oficiais de justiça. E todo o código mexeu com todos os operadores do direito, o juiz, o promotor, o advogado e, no nosso caso, o oficial de justiça. A grande alteração foi essa possibilidade de realizar a autocomposição se alguma das partes assim nos apresentar. Lógico. Cleane, com relação à questão dos concursados, existe realmente uma carência muito grande, né, no estado do Ceará, que diz respeito não só ao oficial de justiça, mas demais serventuários da justiça, necessário até para que se dê mais celeridade ao processo, uma melhor prestação jurisdicional. Como é que a senhora avalia essa questão da falta da contratação, ou a falta do compromisso do Estado em chamar esses profissionais que foram aprovados em concurso público? É uma questão extremamente delicada, sabe, Hervélte? Porque enquanto a gente tem um número enorme de pessoas aprovadas nesse concurso de 2014, há anos a administração do tribunal vem mantendo o serviço suportado por terceirizados, cedidos e, no nosso caso, oficiais de justiça ad hoc. Então, assim, o serviço não está parado porque está sendo utilizado uma mão de obra precária. Muito embora a gente já tenha 28 anos... Que não tem o conhecimento técnico. Sem dúvida. O oficial de justiça, por exemplo, é uma pessoa atualmente que precisa ser bacharel em direito.
E aí a gente tem casos no tribunal e de longa data de pessoas que são designadas para essa atribuição sem ter prestado concurso, sem ter nível superior. Então, assim, é um prejuízo muito grande à administração da justiça e aos jurisdicionados. Wagner, o que é que representa, eu queria que você também falasse um pouco sobre essa questão da carência e a utilização de mão de obra terceirizada e muitas vezes até pessoas cedidas pelas prefeituras. Mas eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o diretor de formação sindical do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Wagner Venâncio, e a candidata aprovada no último concurso de 2014, Cleane Aquino. Wagner, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a utilização de mão de obra terceirizada e muitas vezes até mesmo servidores, pessoas que estão nos municípios, são cedidos pela prefeitura. Como é que você avalia isso aí? Bom, o Sindicato dos Oficiais de Justiça é muito claro de falar uma distinção entre as pessoas que estão momentaneamente exercendo esse munus e o dispositivo da Constituição Federal no seu artigo 37, que trata dos princípios que regem a administração pública, dentre eles a impessoalidade e a legalidade. Então, sobre a ótica desses princípios constitucionais, é que o sindicato ele é intransigente no sentido da nomeação de concursado. Porque, veja, ainda que haja uma boa vontade de terceiro, mas fere principalmente o princípio da legalidade no sentido de que você, como cidadão que tiver um processo e um oficial ad hoc cumpra um ato, você poderá, através de seu advogado ou defensor público, exigir a matrícula no Tribunal de Justiça desse profissional que cometeu esse ato, que é inerente ao oficial de justiça. Portanto, o processo ele já nasce eivado de ilegalidade. E aí, o concurso público, a chamada dos aprovados, ante a carência que hoje nós temos mais de 100 vagas necessárias, temos comarcas, ser oficial de justiça, é fundamental para a legalidade do processo, inclusive. Nós temos uma mão de obra grande aí sendo esperada a ser nomeada. Cleane, a utilização de servidores cedidos pelas prefeituras aí no interior do estado ainda traz um grande risco, porque se houver um feriado decretado nesse município, o judiciário vai parar, não é verdade? De fato, Rebelde, acontece. A gente teve recentemente um caso em Itaitinga, que o fórum foi fechado porque era feriado municipal, e possivelmente vai acontecer agora novamente no município de Aquiraz. Vai haver um feriado e como a mão de obra praticamente quase 90% deve ser do município, o fórum vai fechar também. Wagner, vamos falar um pouco agora sobre os riscos aos quais estão submetidos os oficiais de justiça. Você poderia falar um pouco sobre essa questão da segurança do oficial? Claro. Nós, oficiais de justiça, eu sempre digo, cito uma frase de que nós pisamos os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela. Então, nós estamos diante de reações que podem ser violentas. E nós, oficiais de justiça, por sermos lá na ponta o juiz a levar a eficácia da decisão, podemos enfrentar reações como recentemente o colega Ricardo, aqui no bairro, acho que, salvo engano, Bom Jardim, foi Parque Santa Rosa, foi agredido fisicamente. Então, a nossa profissão, ela tem esse risco, sim, porque a gente trabalha com questão de cerceamento de liberdade, nós efetuamos prisões, certo? Nós efetuamos despejos, procedemos à reintegração de posse, são atos duros que podem levar a uma reação. Portanto, a questão da nossa segurança é fundamental no sentido de preservar as nossas vidas, certo? Como também a gente está numa luta hoje em nível nacional para regularizar o nosso porte de arma em face do cargo, certo, para que deixe a critério do oficial de justiça decidir se ele vai trabalhar portando arma ou não. Isso está sendo tratado em Brasília? A Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, a FENOJUS, ela está sendo tratada, já existe um projeto de lei que tramita há muito tempo no Congresso Nacional, e esperamos que isso venha a se regulamentar para que nós possamos ter o direito de porte de arma em razão do cargo que nós tínhamos. Nós tínhamos até a Estatuto do Desarmamento. Quer dizer, precisamos de segurança, precisamos de usar coletes à prova de bala em algumas medidas, como a reintegração de posse, porque como eu costumo dizer, a gente vai fazer um ato de grande monta com a polícia está armada, um colete à prova de bala, atuando em conjunto, e nós estamos lá, o mais fácil de ser visível, com a coragem e o mandado na mão. Essa é a nossa situação. Cleane, vocês apresentaram, inclusive, um procedimento administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça, denunciando a utilização de oficiais de justiça ad hoc, né, e solicitando, pedindo a contratação dos recém-aprovados nesse último concurso.
Você poderia falar um pouco sobre esse procedimento? Claro, Evelde. Esse procedimento administrativo a gente entrou no ano de 2015 por dois principais fatores. O primeiro é a questão dos oficiais de justiça ad hoc, que há anos tem sido utilizada pelo Tribunal de Justiça do Ceará. E o segundo é um fator que resultou de uma alteração na carreira, alteração de nomenclatura. No ano de 2010, uma lei alterou de oficial de justiça para analista judiciário, execução de mandados, e por conta disso, o tribunal extingue até hoje, todos os cargos que vão ficando vagos com a nomenclatura de oficial de justiça. Então, enquanto a gente está tendo a demanda de processos só aumentando a cada dia, não só no estado, mas no país inteiro, a quantidade de oficiais de justiça no Ceará só está diminuindo, de 2010 até hoje, por conta dessa extinção dos cargos. E aí nós levamos essa demanda ao CNJ, o procedimento administrativo foi julgado neste último dia 11, e eles entenderam que a gente demonstrou essa precariedade do serviço de oficiais de justiça aqui no Ceará. Inclusive, o conselheiro relator citou um ato de uma oficiala que foi designada para esse cargo que deveria ser temporário em 2007 e o ato era de 2014, ou seja, há pelo menos 7 anos essa pessoa ocupava um cargo que não era para ser sem concurso público. E aí o CNJ determinou ao TJ não só que se abstenha de designar esses oficiais ad hoc, mas também que elabore um projeto de lei e envie à Assembleia, criando cargos para suprir essa carência que é enorme no Estado. O sindicato fez um levantamento recente, tem no mínimo 150 carências no Estado do Ceará. Wagner, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará mandou no ano passado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei alterando o Código de Organização Judiciária. Quais são as principais alterações propostas? Olha, alterações que envolvem magistratura, os servidores, no nosso caso especial de oficial de justiça, o tribunal, por iniciativa própria, ele alterou o código, recriando as custas de diligências, deixando bem claro que aí são para a justiça não gratuita, as partes terão que recolher antecipadamente custas no valor de R$ 39,00 para cada ato de comunicação na área urbana e R$ 49,00 na área rural. Esse projeto de lei está na Assembleia para regulamentar, porém ele não foi feita a leitura. O importante que se coloque com relação à justiça gratuita, aqueles que utilizam a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Fazenda Pública, existe a resolução 153 do CNJ de 2012, onde deixa claro que o Estado terá que prover essas custas. O particular, não beneficiário da justiça gratuita, terá que pagar. Custo de diligência. Custo de diligência. Então, nós estamos aguardando que a Assembleia Legislativa faça, dentro do trâmite legislativo que lhe é peculiar, andar o processo que hoje lá se encontra aguardando leitura. Esse projeto de lei, ele visa regulamentar a administração desse recurso e o rateio desse recurso. Esses recursos, eles vão formar um fundo a ser administrado pelo TJ e também pelo sindicato, não é isso? Perfeitamente. No projeto, até por proposta nossa, com a anuência do tribunal que houve, ele terá uma administração paritária, 2 membros do sindicato, dos oficiais de justiça, e 2 membros indicados pelo tribunal. E nós entendemos que o valor a ser arrecadado, que hoje encontra-se numa conta, ele deva ser dividido igualitariamente, ou seja, o valor lá deve ser dividido pela quantidade de oficial de justiça na ativa, para que todos assim sejam beneficiados igualmente no ressarcimento das diligências dos atos que necessitam do nosso profissional. Essas custas, elas não se confundem com a indenização de transporte que o oficial tem direito? Claro que não há como confundir, até porque a indenização de transporte, pelo próprio nome, ela é uma verba indenizatória. Ela visa repor o gasto que se tem com o veículo, que nós utilizamos o nosso próprio veículo para dar vazão às demandas judiciais. E é bom que se coloque também que ela não se confunde com a gratificação de atividade externa, que é uma verba que é composta na nossa remuneração, que veio a substituir o nosso risco de vida. E com o advento do plano de carreira, essa verba deixou de existir. Então, a gratificação de atividade externa e a indenização de transporte não se confundem. São distintas, sim. Essas custas, porque foi iniciativa do tribunal, visa ao ressarcimento do ato de comunicação ou ato que precisa da presença do oficial de justiça. Wagner, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará alcance todos os seus projetos
em prol do melhor exercício dos oficiais de justiça aqui dentro do Estado e abre agora espaço para suas considerações finais. Muito obrigado em nome dos oficiais de justiça do Estado do Ceará e do sindicato e dizer para a sociedade que estamos atentos às demandas, queremos colaborar com a eficiência do trabalho da justiça. Portanto, nosso agradecimento e estamos à disposição. Cleane, suas considerações finais. Everest, a gente agradece, o Grupo dos Aprovados agradece o espaço, esperamos que a sociedade também se una a nós nessa luta, porque a prestação jurisdicional só vai melhorar com a reposição desses cargos, dessas vacâncias de oficiais de justiça, e é isso que a gente quer, uma justiça célere, de qualidade, e a gente está trabalhando para isso. Obrigado. Ivelise Maia. A OAB Ceará e a CAASE possuem um convênio firmado com o Promad para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe, cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. E a Comissão Especial de Trânsito da OAB Ceará participa do projeto Maio Amarelo, que pretende contribuir na redução do número de acidentes de trânsito. A ação ocorreu na sede da empresa Vega Transporte Urbano e promove a conscientização para um trânsito mais seguro. O projeto faz parte da campanha Maio Amarelo, Atenção pela Vida. Fundamental essa ação que a comissão está tendo em todo o mês, né? Participamos aí de vários eventos, esse é mais um deles. Tivemos também a questão da panfletagem, onde a comissão tem feito panfletagem, né, dos principais indicadores que a gente tem que ter cuidado com o trânsito. E junto a uma empresa dessa, que é uma empresa de transporte, onde os motoristas são profissionais do ramo, eles passam o dia rodando na cidade, no trânsito da cidade, sujeito a todas as condições que a gente conhece como motorista privado, né, e que eles são as pessoas que mais podem nos ajudar e repercutir toda essa ação para o resto da sociedade, que é uma coisa que tem que ser prioritária. Nós temos que tratar o trânsito como realmente uma coisa prioritária, tendo em vista a grande repercussão que tem na saúde pública do país. No evento foram ministradas palestras para os motoristas de ônibus. Temas como direção defensiva e educação no trânsito ganharam espaço. As atividades estão sendo feitas também nos terminais de Fortaleza. Diariamente aqui na Vega nós já trabalhamos ações de treinamento e de educação para todos os nossos operadores. Com a vinda do Maio Amarelo, desde o dia 1º nós incrementamos essas ações. Além dos treinamentos que nós estamos desenvolvendo em parceria com a MC, nós estamos fazendo também atividades fora dos muros da empresa, nos terminais, nos finais de linha. Nós elegemos 10 atitudes que são eficazes na preservação de um trânsito melhor, de um trânsito mais consciente, mais seguro. E nós estamos divulgando essas ações, colocando as fitinhas alusivas ao Maio Amarelo em todos os nossos operadores. De acordo com estatísticas do Detran, só em Fortaleza, no ano de 2015, foram registrados 19.293 acidentes. A ideia do projeto Maio Amarelo é reduzir o número de acidentes de trânsito. Essa ação é muito importante para a mobilização, para a conscientização dos motoristas, certo? Para ter uma noção, só em 2015, o seguro DPVAT, os homens foram os mais prejudicados, tem 76% de incidência de acidente de sexo masculino e apenas 24% sexo feminino. A chegada da empresa Uber em Fortaleza foi tema de uma audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Acompanhe. A audiência resultou na determinação de um prazo de 10 dias para os representantes das entidades encaminharem informações que acharem necessárias para que a OAB Ceará possa estudar o assunto e se posicionar. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Sávio Aguiar, explicou a situação. Inicialmente dizer que a audiência pública foi um sucesso, muito exitosa, os debates foram muito frutíferos, nós tivemos várias informações que irão aí ajudar as comissões de Defesa do Consumidor, Defesa da Concorrência e a Comissão de Trânsito a formatar seu entendimento. Como encaminhamento, foi concedido prazo de 10 dias a partir desta audiência para que as empresas, o sindicato e as instituições de defesa do consumidor apresentem memoriais escritos, ou seja, para que elas possam fazer uma complementação das informações que foram narradas hoje nessa audiência pública, de modo que, de posse desses memoriais e das informações que foram colhidas na audiência pública, essas 3 comissões possam elaborar um parecer a ser apresentado ao Conselho Seccional da nossa Ordem dos Advogados. Nós, através da Comissão de Estudo de Defesa da Concorrência, promovemos constantemente o monitoramento de mercados. Então, nós acompanhamos vários mercados, principalmente os mercados mais sensíveis, aqueles que despertam maior interesse para os consumidores, né, que fazem um maior impacto no ambiente econômico.
Quando nós tivemos a notícia de que o serviço do aplicativo Uber chegaria em Fortaleza, nós começamos a discutir essa questão no âmbito da comissão, porque nós temos o conhecimento de que onde este serviço chegou, ele despertou uma série de problemas e de questionamentos quanto à sua legalidade, quanto ao fato de promover ou não uma concorrência desleal, quanto à viabilidade da utilização dessa ferramenta. A audiência foi um sucesso, né? Parabenizar todos os organizadores aí e a própria diretoria da OAB que abriu esse espaço para essa discussão, porque foi muito salutar, tivemos muitas informações para complementarmos e analisarmos estudos para a gente poder emitir um parecer. Mas, de uma maneira geral, o que a gente acredita é que, por exemplo, passando por regulamentação, a Câmara Municipal vai ter condições, junto com esses dados que foram aqui expostos, tanto pelos taxistas como pela Uber, né, de ver qual seria a melhor opção para a cidade de Fortaleza. Idealizado pela Comissão de Defesa da Concorrência, Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão Especial de Assuntos e Estudos sobre o Direito do Trânsito e Tráfego, o encontro reuniu empresas e entidades relacionadas ao tema e colocou em pauta informações e opiniões diversas sobre a entrada do Uber na capital. A audiência pública contou com a presença de representantes da empresa Uber, do Sinditaxi, Assembleia, Procon Fortaleza e Decom. Nós estamos aqui mostrando à sociedade que o taxista é o que tem o direito de trabalhar como taxista em Fortaleza. Não um aplicativo que vem destruindo várias categorias do mundo, que credenciando carro particular para fazer o serviço de táxi. Então nós estamos totalmente contra. E o sindicato vai lutar até o fim, mostrar à população, mostrar à sociedade que o taxista merece respeito em relação ao seu serviço. O fato de você não ter uma regulação não transforma um tipo de serviço em ilegal, transforma ele num serviço sem regulamentação, porque é sempre normal que você tenha primeiro a inovação e depois que vem uma regulamentação a reboque. Por exemplo, quando criaram o primeiro carro com motor, não tinha ainda um código de trânsito para saber se o carro ia andar na faixa direita ou na esquerda, como ia fazer com pedestre, não tinha faixa, não tinha semáforo, não tinha nada do tipo. Então o que aconteceu? Quando você teve essa inovação tecnológica, aconteceu uma conversa entre quem fabricava carro, entre a sociedade e os próprios legisladores, e você chegou num tipo de regulação que fizesse sentido para você usar a inovação para o bem das pessoas, para o bem das cidades. Então o que a gente propõe é basicamente isso, é a gente criar uma regulação moderna que saiba usar a tecnologia aplicada ao trânsito do melhor jeito possível para as cidades e para as pessoas. O segundo colégio de presidentes da gestão do advogado Marcelo Mota aconteceu na sede da UAB Ceará. Entre os assuntos está a atuação do Tribunal de Ética e Disciplina. O segundo colégio de presidentes da gestão do advogado Marcelo Mota à frente da UAB Ceará ocorreu na sede da seccional. Entre os assuntos da pauta, a atuação do Tribunal de Ética e Disciplina, o aumento das custas judiciais e o lançamento da campanha contra o Caixa 2. A reunião contou com a presença dos presidentes de Aracati, Egídio Barreto, de Crateús, Marcelo Gleidson, Itapipoca, Eurian Teixeira, Vladimir Macedo, vice-presidente de Juazeiro do Norte, Crato, Aderson Feitosa, Iguatu, Marco Antônio Sobreira, Limoeiro do Norte, Gleidson Ramon, Sobral, Rafael Ponte, Crato, Jairo Cidade, Região Metropolitana de Fortaleza, Paraíba Neto e Canindé, Roberta Félix. O governo federal está preparando uma ampla reforma previdenciária. E para falar sobre o tema, nós recebemos agora em nosso estúdio o professor do Complexo Educacional Damásio e especialista em gestão previdenciária, Tiago Albuquerque. Tiago, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado, Evelt. Olá a todos os amigos telespectadores do TV UAB. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores quais são os principais pontos desta reforma. Evelt, a reforma ela vai além da Previdência Social. O governo elaborou uma proposta de vários pontos aí para alterar na legislação da Seguridade Social de uma forma geral. Um dos pontos cruciais que ele está trazendo agora são alguns projetos de emenda constitucional, inclusive a alteração no que tange ao benefício assistencial do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Também vai haver alterações quanto à idade mínima para se aposentar.
né? Existe uma demanda do governo que diz que não existe mais razão para a mulher ter uma aposentadoria diferenciada de homem, então essa idade seria equalizada. Além disso, seria aumentada também o tempo mínimo para a aposentadoria em 5 anos. Alguns pontos nós entendemos que demograficamente fazem sentido, afinal a Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social, a Lei de Benefícios, ela foi editada em 24 de julho de 91, então de lá para cá nós já transcorremos mais de 20 anos e realmente houve uma alteração na demografia nacional. O senhor acredita que essa reforma ela é realmente necessária? Velt, eu acredito que, como eu falei anteriormente, existem pontos ligados à nossa taxa de natalidade, ao nosso crescimento populacional, enfim, que elas realmente devem ser alteradas sim. Mas eu acredito que existem reformas que podem ser feitas sem processo legislativo e que seriam mais fácil ainda de ser implementadas. Como que, por exemplo, uma situação que eu gosto muito de falar é dos servidores que estão na ativa, mas já reúnem condições de se aposentar. Hoje nós temos no INSS cerca de 27,38% de servidores já aptos à aposentadoria, mas não se aposentam por quê? Porque o governo apenas permite que eles levem um percentual pequeno da gratificação deles. Isso faz com que eles se sintam inibidos a se aposentar e continuem na ativa sem efetivamente estarem em total condições de prestar aquele serviço com a maior eficiência possível. Isso acaba desestimulando o servidor a ir buscar uma aposentadoria. Desestimula o servidor e ele acaba lá, não tem mais toda aquela voracidade de trabalhar, mas fica lá porque não quer perder a gratificação. Outro ponto de uma reforma administrativa que seria mais fácil de ser realizada seria a questão, por exemplo, dos médicos do INSS. Hoje em dia o INSS consta com um quadro de 4.631 médicos, dos quais apenas por volta de 2.500, ou seja, quase metade apenas, está na atividade fim, que é a realização de perícias médicas. Então, esse é um ponto também que poderia ser reformado sem se promover essa reforma legislativa. Outro ponto ainda é uma gestão que eu poderia dizer que não é tão diligente quanto a revisão de benefícios como do LOAS ou de auxílio-doença, que existe um prazo regulamentar para ser exercido, mas não é feito com tanta veemência. O senhor acredita, então, que existe um caminho para que esta reforma não seja promovida? Eu acho que a reforma ela vai ser promovida e, mais uma vez, eu disse, por questões do nosso crescimento populacional, que não é mais vertiginoso como antes. A título de exemplo, né, eu brinco com os alunos que eu não sou tão velho assim, mas eu sempre lembro que existia aquela música da Seleção Canarinho, né? 90 milhões em ação, para frente Brasil. Então, na década de 70, nós tínhamos 90 milhões de brasileiros. Hoje, nós temos 216. Né? Então, menos de 2 gerações, nós mais que dobramos nossa população. Só que não é uma realidade para as próximas décadas. Né? Enquanto a gente tinha famílias que tinham 7, 10, até 14 filhos, como era no interior, que eu costumo muito aí, hoje em dia as famílias têm 2 filhos, 1, quando sequer os têm. Né? Então, a gente tem uma realidade populacional, uma taxa de natalidade realmente bem diferente de quando a lei foi elaborada. Então, ela tem que ser revista, sim, porque os paradigmas agora são diferentes. Mas eu não acho que ela seria totalmente necessária se fosse promovida uma otimização dos recursos que já estão disponíveis aí na Previdência Social. Tiago, o pacote inclui medidas provisórias, projetos de lei e emendas constitucionais. Qual delas o senhor acredita seja mais prejudicial à sociedade? Olha, Velt, eu acho que um dos pontos cruciais aí será a questão da pensão por morte. Na proposta que o governo informalmente já enviou para os grandes players, né, aqueles interessados nessa possível reforma, é a pensão por morte. Por quê? Não bastasse as alterações pretéritas recentemente elaboradas, o governo agora quer desvincular a pensão por morte do salário mínimo e deixá-la no mesmo percentual do auxílio acidente, ou seja, cortar pela metade o valor da renda mensal inicial da pensão por morte, que hoje em dia é de 100% da aposentadoria que ele já recebia, ou da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito, e agora ele quer deixar em 50%, assim como é o auxílio acidente. Outro ponto crucial também é uma proposta de emenda constitucional que o governo quer emitir, alterando o artigo 203 da Constituição Federal e trazendo agora esse benefício assistencial previsto nesse artigo de um salário mínimo para meio salário mínimo. E fazendo aí até um leviatã, um monstro. Por quê? Porque ele quer que seja reduzida para meio salário mínimo, um benefício assistencial que não tem
que não tem necessidade contributiva, mas acrescendo em 5% para cada período que ele tiver contribuído para a Previdência Social. Então, vou ter um benefício da assistência, mas ainda financiado indiretamente ou majorado indiretamente por tempos de previdência, que é um subsistema diferente contributivo. Eu gostaria que o senhor explicasse agora um pouco o conceito de Seguridade Social, para que fique bem claro para os nossos telespectadores, tendo em vista que não só advogados assistem ao nosso programa. Seguridade Social, na realidade, é um tripé, né? Previdência, saúde e assistência social. Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o professor do Complexo Educacional Damásio e especialista em gestão previdenciária, Tiago Albuquerque. Tiago, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o que na prática significa Seguridade Social. O que é que ela abrange? Perfeitamente. Evelto, como você já falou agora há pouco tempo, Seguridade Social ele é um conjunto, né, integrado de ações da iniciativa pública e do poder da iniciativa pública e privada, né, destinada a garantir os direitos, que são 3 direitos, ramos do direito, que é o direito à saúde, à assistência social e à previdência social. E é muito importante que nós entendamos esse conceito para a gente até rebater alguns pontos da justificativa, da escusa do governo em promover essa reforma. Lá no artigo 165, inciso 3 da Constituição, fala que o orçamento da Seguridade Social é um orçamento único, ou seja, o orçamento desses 3 elementos aí, saúde, assistência e previdência, é um só. E a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais, dos Auditores Fiscais, ele todo ano faz um levantamento sobre qual é a arrecadação dessa Seguridade Social. Porque o governo faz uma conta da seguinte forma: o que é o arrecado de contribuição previdenciária e o que é o gasto de benefício previdenciário. E assim ele entende que existe um déficit. Mas, constitucionalmente, eu não posso avaliar que exista uma conta só da Previdência, porque o orçamento ele é uno desses 3 elementos. Então, para você ter ideia, em 2014, a ANFIP fez um levantamento de que a Seguridade Social ela conseguiu recolher 512 bilhões de reais. Desses 512 bilhões de reais, 240 bilhões foram de contribuições previdenciárias. Essas contribuições, de acordo com o artigo 168, inciso 11 da Constituição, elas são contribuições que só podem servir para o pagamento de benefícios previdenciários. Ou seja, esses 240 milhões não podiam ser usados para qualquer outro fim. No entanto, os outros 272 bilhões, que são da Seguridade Social de uma forma geral, eles podem ser desvinculados, como prevê a DRU, está lá no ADCT, né? A desvinculação das receitas da União. Isso mesmo. Então, 20% desses 272 bilhões podem ser alocados para outros fins. Aí eu pergunto a você, quanto você acha que o governo deslocou? Todos os 20%. Então, a DRU, toda vida, ela tira esse percentual máximo da Seguridade. A outra parte tem uma finalidade específica. E não pode ser desvinculada. Isso. Agora, alguns amigos, até o doutor Mauro Luciano Rauch, que foi ex-presidente do INSS, querido amigo, ele diz que a DRU, ela tira de um lado, mas o governo bota do outro. Certo. Eu, particularmente, não sou fiel depositário dessa tese. Por quê? Porque se a DRU ela não serve de nada, ela tira de um lado e coloca com o outro, para que o governo federal teria uma proposta de emenda constitucional número 87 de 2015, tentando estender a DRU até 2030 e ainda majorando seu percentual de 20% para 30%? Ela deve servir de alguma coisa para as finanças do governo. Tiago, você falou sobre os benefícios assistenciais. Então, eu lhe pergunto, qual o impacto dos benefícios assistenciais para a população? Muito grande, Evelto. Esses benefícios, eles são destinados a pessoas que nunca sequer contribuíram para a Previdência Social. Eles são benefícios da assistência social. Como são benefícios da assistência, a assistência é um subgrupo não contributivo, então ele ampara aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar, ou que nunca tiveram, ou que não têm agora mais, né? E a gente está tendo muita digressão quanto à concessão judicial desse benefício. Por quê? Porque a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, do qual o nosso amigo Bruno Carrá foi juiz federal, foi um dos juízes membros e eu assessorei ele durante algum tempo nessa Turma Nacional, editou uma súmula de número 79, que ela diz que nos casos de postulação judicial de LOAS, eu tenho que fazer um laudo social. Só que esse laudo social, ele muitas vezes, ele confunde alguns conceitos. A lei prevê que é a ausência de renda que enseja a concessão de benefício.
E às vezes, quando é feito um laudo social desse, a pessoa chega na casa daquele cidadão que está postulando benefício e vê que a casinha dele tem uma televisão de tela plana, ou que tem forro, ou que é uma casinha mais ajeitada. Só que a pessoa pode ter tido a vida toda uma vida laboral tranquila, ter ganhado 2 salários, tudo tal, só que naquele momento da vida dele é que ele não tem renda. Então a gente precisa discernir o que é patrimônio do que é renda. O critério legal para a concessão do benefício é a ausência de renda e não ela ter patrimônio ou não. E o único que tem caráter contributivo, então, do tripé da Seguridade Social, é a parte da Previdência. É a única, sim, que tem a necessidade de contribuição à Previdência Social. Vamos falar um pouco agora sobre o Fórum Aberto de Direito da Assistência Social, que será realizado na FANOR a partir da próxima quinta-feira, salvo engano, não é isso? Perfeitamente. Inclusive, eu já quero convidar todos os telespectadores aqui da TV OAB para que se façam presentes lá nos dias 2 e 3 de junho, agora, quinta e sexta-feira, lá na FANOR, onde a gente vai estar em parceria com a Comissão de Direito Previdenciário, na pessoa da querida doutora Regina Jansen, dos vice-presidente Natália Ramos e George Ponte. A gente está organizando em parceria com a Comissão e com a Escola Superior de Advocacia, a ESA, o que a gente chama de FADAS, né, que é o Fórum Aberto de Direito da Assistência Social, onde a gente vai estar discutindo justamente sobre a concessão desse benefício assistencial, que é o BPC ou LOAS. Por quê? Porque a gente está tendo essa dificuldade com esses laudos sociais que tem confundido o que é patrimônio do que é renda. A gente tem tido laudos médicos também que não tem avaliado com completude a questão do grau de impedimento para aquela deficiente que postulou LOAS. E a gente vai estar com um quadro bem heterogêneo de palestrantes lá, defensores públicos federais, assistentes sociais, médicos peritos, professores, procuradores federais, juízes federais, para poder discutir essa questão do benefício assistencial que gera um impacto tão grande na nossa sociedade. Tiago, o senhor está à frente também do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento dos Profissionais da Seguridade Social. Fala um pouco sobre este núcleo, como é que funciona? Perfeitamente. Esse núcleo é o que a gente chama de NUSEG, Evelt. Ele é um núcleo voltado para agregar os profissionais da Seguridade Social, que é esse tripé que você já tão claramente mencionou, da saúde, assistência e previdência social, e ele é voltado a reunir esses profissionais para que nós, muito mais do que uma categoria profissional, nós possamos reunir as pessoas com o objetivo de pensar em políticas públicas para a Seguridade Social. O núcleo é um núcleo que tem uma parceria com a Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará, e a gente está sempre voltando pensando em formar eventos que possam discutir as políticas públicas. A DPU também, a Defensoria Pública da União, é uma parceira da gente, inclusive está cedendo a sua escola, as instalações da sua escola, para que nós montemos nosso grupo de estudos voltado para a Seguridade Social, para que a gente possa sempre discutir e, eventualmente, poder propor junto ao poder público iniciativas ligadas às políticas públicas de seguridade social que tem esse impacto tão grande na população brasileira. Tiago, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre espaço para as suas considerações finais. Perfeito. Eu queria só mais uma vez agradecer o convite do amigo Evelt César, que tão bem conduz esse programa, que tão serve à comunidade jurídica, mas também à comunidade de uma forma geral de Fortaleza e do Ceará inteiro. E queria convidá-los mais uma vez para participar do fórum, do FADAS, que é o Fórum Aberto de Direito da Assistência Social, nos dias 2 e 3 de junho, lá na FANOR. As inscrições podem ser feitas lá pela ESA, pela Escola Superior de Advocacia. Você também pode procurar se a sua comissão da OAB, sua comissão, ela também tem uma parceria com o fórum para que possa ter um desconto diferenciado aí e pagar um valor bem abaixo mesmo pela inscrição. Eu fico muito pensando, meu amigo Evelt, quando a gente trata de seguridade social, de direito previdenciário, que nosso ramo ele é muito judicializado, né? E eu lembro muito quando a gente fala disso, de uma frase do Eduardo Rancourt-Touré, que ele fala que o teu dever é lutar pelo direito, mas se um direito se confronta com a justiça, escolhe a justiça. É isso que eu sinto quando a gente trata de seguridade social e de direito previdenciário. Obrigado. Ivelise Maia. Negros, mulheres, idosos, estrangeiros e população LGBT. O sistema penitenciário é composto por uma variedade de públicos que têm necessidades específicas no centro das unidades prisionais. E para debater sobre essa questão, a Secretaria de Justiça realiza nos dias 9 e 10 de junho a 10ª audiência pública do projeto Transformação e Humanização do Sistema Prisional e um seminário com o tema Agenda da Diversidade no Sistema Prisional. O encontro acontece no auditório da Sejus de 8 às 17 horas.
Advogados e advogadas que constituem sociedade unipessoal têm 30 dias para aderir ao Super Simples. Saiba como. Desde o dia 13 de maio, as novas sociedades unipessoais também podem aderir ao Simples Nacional. Antes, apenas a sociedade simples, aquela composta por 2 ou mais pessoas, tinham essa possibilidade. Esta forma de tributação traz benefícios aos advogados, já que o imposto federal cobrado tem uma redução de aproximadamente 7%. Simples é um regime tributário simplificado, criado pela Lei Complementar 123, que permite um benefício da redução da carga tributária, assim como o pagamento simplificado dos tributos, ou seja, todos são pagos em uma única guia. É importante que o advogado que deseja aderir ao Simples Nacional fique atento aos prazos. Elas têm um prazo de até 30 dias para fazer a adesão ao Simples, a contar da sua inscrição municipal. São consideradas novas sociedades todas aquelas que possuam até 180 dias a partir do seu deferimento. O processo de adesão ao Simples ocorre após a inscrição do CNPJ na Receita Federal. O advogado, após o recebimento deste CNPJ, pede a inscrição municipal e, a partir daí, pode requerer ao Simples no próprio site da Receita. Rafael é advogado desde 2013 e atuou sempre no serviço público. Agora, decidiu montar sua própria sociedade e optou pela individual, graças à possibilidade de adesão ao Simples. Eu ingressei nos quadros da Ordem no final de 2013, fui para o serviço público e agora estou regressando para voltar mesmo à advocacia. Inicialmente, a redução da burocratização do sistema tributário, já que a cobrança das taxas vai ser feita por uma única guia de recolhimento e, efetivamente, a redução da carga tributária. E a OAB Ceará realizou mais uma entrega de carteiras aos novos advogados na Faculdade Nordeste, FANOR. A solenidade foi conduzida pelo presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota. Ao todo, foram entregues 53 carteiras. Durante o discurso, Marcelo destacou o papel da ordem junto à sociedade. A Caixa de Assistência dos Advogados esteve representada pelo presidente Erinaldo Dantas e foi apresentada aos novos advogados. As vantagens da Caixa vão desde a desconto em consultas médicas até desconto em remédios na farmácia dos advogados da OAB. Presente na solenidade, o diretor de Relações Institucionais, Pedro Bruno Amorim, fez um convite aos novos advogados a participarem das comissões temáticas existentes na OAB. Chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Prefeitura de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, inscrições até 5 de julho. Prefeitura Municipal de Guaxupé, Minas Gerais, inscrições até 30 de junho. Prefeitura de Itaúna, Minas Gerais, inscrições até 29 de junho. Companhia Pernambucana de Saneamento, Pernambuco, inscrições até 16 de junho. Prefeitura de Orobó, Pernambuco, inscrições até 17 de julho. E o programa de hoje termina aqui. Você pode conferir o horário dos programas inéditos e reprises na TV Fortaleza, TV União e TV O Povo no site da OAB Ceará, oabce.org.br, e também os programas anteriores. Mande suas sugestões para o programa através da página no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.